Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu. O propósito dos dons espirituais, segunda lição, tópico 2, edificando a si mesmo e aos outros. Primeiro ponto, edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala línguas estranhas edifica a si mesmo. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivar sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo. Isto não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas, ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Neste ponto, eu estou fazendo muito separadamente para poder abordar cada ponto com mais cautela, com mais êxito, porque não adianta só eu passar por cima sem tentar facilitar a compreensão. Então, eu quero compartilhar o máximo dos pontos de objetividade que eu consigo extrair dentro de determinado assunto. Por exemplo, essa questão de que o dom do Espírito Santo edifica a mim mesmo é uma questão que gera muita polêmica. Por que gera muita polêmica? Porque sabemos que uma boa parte dos crentes acreditam no falar em línguas estranhas e outra parte de crentes não acredita no falar em línguas estranhas. Então, vamos abordar o seguinte. Paulo está dizendo que quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. É necessário ler 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, que diz o seguinte: o que fala em língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Mas como o assunto aqui é que Paulo está falando que línguas estranhas edificam a si mesmo, a expressão edificar não é a mesma palavra de elitizar. Edificar é dar estrutura, é fortalecer, é manter algo firme. Elitizar já é trazer uma soberania pessoal. Porém, edificar é algo de estruturar, de dar força e dar coragem. Então, o falar em línguas estranhas, que é um dom concedido por intermédio do Espírito Santo, ele edifica também a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedida pelo Espírito. O escritor desta revista, um professor, está nos levando a entender que Paulo, através de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, está dizendo que dentro da doutrina paulina, os crentes podem ter uma vida íntima e pessoal com Deus, buscando a Deus e força em Deus, falando em línguas. Porque o dom do Espírito Santo, é interessante notarmos que nós somos morada. Nós somos morada. Quando a gente zela pelo nosso corpo, a nossa alma, pelo nosso espírito, o Espírito Santo vem, habita na minha vida, na minha casa, tira tudo o que desagrada a Deus
e dons são me concedidos. Entre esses dons está o dom de falar em línguas. Esse dom de falar em línguas me capacita, me edifica, me fortalece. Quando eu busco a Deus em oração, às vezes o Espírito Santo me instiga, enche meu coração de alegria, me estimula a falar em línguas estranhas. É bem conveniente que essas línguas estranhas, alguns dizem que é a língua de anjos, outros dizem que é língua falada por outros países, porém, é uma polêmica que existe dentro do ramo teológico. Paulo está trazendo dentro deste conceito o seguinte, que o falar em línguas, ele edifica a mim mesmo. Acreditando neste ponto que o professor nos traz, ele nos mostra que realmente o Espírito Santo, ele nos dá este presente. Porém, eu quero retratar um assunto que muitos não gostam de falar sobre isso, é que o falar em línguas, em minha particularidade, isso não condena você e nem me condena, porque isso não vai mexer na minha soteriologia, a minha forma de crer, porque isso é um ponto de vista que eu tenho, porém você pode ter um ponto de vista diferente, contando que nós creiamos num sacrifício da cruz e caminhamos com Cristo, acreditamos na sua redenção, isso não vai alterar o fato da minha salvação. Não é um ponto soteriológico, é uma questão de fé. Então, este falar em línguas, ele nos estimula a nos edificarmos a nós mesmos. Porém, temos visto muitos clichês gospel que tenta trazer um radicalismo para as escrituras, sendo que as escrituras não falam isso. Por exemplo, um bem conhecido entre muitos cristãos é: quem não fala em línguas, segundo muitos pensam isso, não é batizado pelo Espírito Santo. Se você me acompanhar do começo desta aula até aqui, você já deve ter entendido que o dom não é para que eu seja soberano aos demais. E não existe nenhuma passagem bíblica dizendo só é batizado com o Espírito Santo, só recebe o Espírito Santo quem fala em línguas. Isso não é bíblico. Isso é uma teologia mística, não é uma teologia saudável, não é um pensamento saudável. O dom do falar em línguas, ele está entre os dons que Paulo nos transmite na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14. Porém, não existe nenhuma referência, não existe êxodo, dizendo para me provar, para provar para você que o falar em línguas é o sinal que é batizado com o Espírito Santo. Não. O sinal de que o cristão é batizado pelo Espírito Santo é a mensagem que Cristo nos ensinou, que diz: vós conhecereis a árvore, não é pelos dons, é pelos frutos. Então, o cidadão, um crente genuíno, ele não é conhecido pelo dom, ele é conhecido pelos frutos, segundo o que Jesus nos ensinou. A árvore é conhecida pelo fruto. A mensagem é: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Quando o cidadão confessa a Cristo e crê em Cristo e vive uma vida digna diante do Senhor, tanto sozinho como em público, então isso significa que o Espírito Santo está sobre a vida dele, está morando nele. Não é pelo falar em línguas. Falar em línguas é um dom concedido pelo Espírito Santo ao crente, à Igreja de Cristo, com o propósito do Evangelho crescer, da Igreja de Cristo ser fortalecida e o próprio templo ser fortalecido, porque está com o Espírito Santo e recebeu o dom de falar em línguas. Então, a gente tem que entender que essa ideia de que só é batizado quem recebe dons de língua é uma ideia que durante 10 anos da minha vida nunca entrou na minha mente.
e não existe respaldo bíblico. O cidadão, ele é convertido, ele é um cristão que é morada do Espírito Santo a partir do momento que ele crê em Cristo, se arrepende dos seus pecados e vive uma vida digna, tanto publicamente como sozinho. Eis aí a obra do Espírito Santo. Paulo está dizendo com muita clareza que o dom de falar em línguas estranhas, ele edifica também o cristão de maneira individual, dando procedimento. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus, vida pessoal com Deus, através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente. Paulo não proibia o falar em línguas publicamente. Mas, ao fazer de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. O crente, a gente vê quando ele realmente é cheio do Espírito Santo, é visível. O crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. E a relação que o crente tem com Deus é manifesta entre os demais. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Então, Paulo está nos trazendo o conceito mais importante que nós precisamos entender. Línguas estranhas é um dom concedido pelo Espírito Santo ao cristão, ao crente em Cristo Jesus, mas este dom também tem a capacidade de fortalecer o crente de maneira individualmente na sua vida devocional íntima e particular com Deus. Então isso é uma bênção, é algo espiritual, por isso que pessoas comuns e naturais, se não for pelo Espírito e nem pela fé, são incapazes de entender este conceito. É uma bênção na atmosfera espiritual e é algo maravilhoso concedido pelo Espírito Santo. Então são esses detalhes que eu quero compartilhar com você. E no segundo ponto desse tópico a gente vai falar sobre o dom do Espírito Santo que edifica a si mesmo, que já falamos do que edifica a si mesmo. E no segundo ponto vamos falar do ponto que edifica também os outros. Eis aí uma obra do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até a próxima.